Olá, colegas, sejam todos bem-vindos a mais um PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, iremos falar sobre o replanejamento, um momento de reflexão. O replanejamento, por muitos motivos, se revestirá de importância para o professor e para a escola quando realizado com seriedade e propósito de refazer um trabalho apresentando resultados precários. Conquanto seja uma atividade formal estabelecida no calendário escolar, por isso datada, pensamos que o replanejamento deva ser contínuo, buscando remodelar aquilo que não está funcionando no processo pedagógico e na formação do alunado, por isso prejudicando sua aprendizagem. Acima de tudo, o replanejamento é um momento de reflexão da direção, da coordenação, do corpo docente sobre o desempenho da escola, seja do ponto de vista do ministramento dos conteúdos, da avaliação, da recuperação, seja do ponto de vista do relacionamento de todos os envolvidos com o alunado frente ao ato de educar e ensinar, para ir ao encontro dos objetivos a que se propôs a escola ao construir seu projeto pedagógico e montar seu planejamento. O que replanejar? Assim, replanejar não é simplesmente verificar quais conteúdos deixaram de ser ministrados, embora isso também seja relevante, mas um momento para rever metodologia aplicada no desenvolvimento dos conteúdos, se ela vem dando certo ou necessita ser alterada em benefício de um melhor desempenho de professores e alunos. Refletir sobre os instrumentos de avaliação para observar sua coerência. Repensar formas de recuperação, impedindo que se constituam em mera repetição de conteúdos. Refletir profundamente sobre os relacionamentos professor-aluno, professor-direção, direção-alunado. Sobre este último tópico, fazem-se necessárias algumas considerações. Devemos levar em conta constituírem os relacionamentos, mormente ou ligado a professor-aluno, a base sobre a qual repousa o sucesso ou fracasso do processo ensino-aprendizagem nas várias disciplinas. É que os conflitos em sala de aula, além de provocarem quase sempre péssimo aproveitamento do alunado, quem poderia assimilar conteúdos em meio à balbúrdia, acaba gerando sérios problemas para a direção, sempre procurando respaldar os professores, tenham ou não razão em suas atitudes disciplinadoras, muitas das quais impensadas. Sob esse aspecto, o replanejamento é excelente ocasião para debater essas atitudes extremadas, normalmente resultando em advertências, repreensões, suspensões sobre os alunos, o que é extremamente deseducativo, que se às vezes são necessárias, em alguns casos acabam por se tornar rotina, para sustentar a intolerância em sala de aula, intolerância antipatizando mutuamente professores e alunos, influenciando negativamente a produção de ambos. Partícipe do replanejamento, caberá à direção, plenamente documentada sobre a indisciplina reinante na escola, levantar questões sobre a matéria, demonstrando os exageros cometidos e suas consequências deletérias. Pois não é incomum alguns docentes enviarem um número considerável de alunos à direção, enquanto outros professores mantêm um comportamento sóbrio, resolvendo com sabedoria, tolerância e paciência este ou aquele problema em sala de aula, fazendo-se respeitar. Sem pretender eleger bodes expiatórios, pois sabemos existir generalizada insatisfação entre os professores, principalmente relacionada a questões salariais, precárias condições de trabalho, indisciplina em sala de aula, agressões verbais e até mesmo físicas contra professores, exasperando-os a ponto de envolver-se emocionalmente nas mínimas transgressões do alunado. No que tange às questões explicitadas, será preciso debater com o grupo formas de melhorar relacionamentos, fornecendo os mais experientes professores
subsídios para a minimização dos problemas. Estas discussões serão tão mais importantes se levarmos em consideração as profundas mudanças decorrentes da violência na sociedade, penetrando profundamente nas escolas. Quanto ao replanejamento vinculado ao ensino-aprendizagem, será preciso trabalhar com os resultados concretos obtidos pelos professores nos 2 primeiros bimestres, conscientizando-os de que, apesar do mau aproveitamento destro daquela classe, nem tudo está perdido, e muito se poderá fazer pelos alunos ao longo dos 3º e 4º bimestres. Não faz sentido considerar reprovados alunos com fraco desempenho em 2 bimestres, por piores que eles se apresentem. Se assim for entendido o processo de ensino-aprendizagem, de nada adiantará o replanejamento. E este trabalho não prescindirá de uma documentação demonstrando claramente como foram desenvolvidos os conteúdos. Nesse aspecto, além dos registros dos diários dos professores, o caderno do aluno é excelente material para análise, retratando fielmente as ações em sala de aula, pois o caderno do aluno demonstra a qualidade do trabalho realizado, o grau de empenho do professor em seguir o que planejou no que diz respeito à organização do alunado vis-à-vis a orientação imprimida pelo mestre no fazer do aluno. A coerência das avaliações. Outro aspecto relativo aos resultados diz respeito à sua coerência ou não. Não podemos imaginar coerente uma classe toda com conceitos ou notas elevadas, assim como nos parece absurdo a existência de outra com a totalidade dos discentes apresentando conceitos ou notas abaixo da média. Em ambos os casos, algo não está correto, posto que os resultados tendem a apresentar uma curva harmônica, refletindo sempre as diferenças individuais existentes em qualquer classe, normalmente composta de forma heterogênea. Com isso, não queremos dizer que determinada classe, mercê de um trabalho de alto nível, não possa apresentar resultados muito bons, mas coerentes com as diferenças individuais já mencionadas. Bom seria conseguirem os professores desempenho positivo de todos os seus alunos, o que talvez fosse possível, mediante a utilização de variados instrumentos de avaliação, levados com maior seriedade, o que é imprescindível, o que não constitui prática generalizada nas escolas. Da necessidade de variados instrumentos de avaliação. Ao replanejar suas ações, devem os professores levar em consideração os instrumentos utilizados. Discuti-los torna-se relevante quando observamos dar em grande parte dos docentes excessiva ênfase a provas escritas, em detrimento de outras formas também demonstrando aprendizagem. A pesquisa orientada com bibliografia adrede estabelecida na forma de problemas para os alunos resolverem, ao contrário do que normalmente sucede, ou seja, a solicitação de tarefas que o professor algumas vezes não se dá ao trabalho de avaliar, até pelo volume de informações copiadas cegamente em dicionários, enciclopédias, livros, internet pelos alunos. Progresso na exposição oral de conteúdos aprendidos nos diálogos com o professor, no qual o aluno é levado a participar numa aula dinâmica. A capacidade de o aluno transferir conhecimentos interiorizados para situações novas. A aplicação de um conhecimento histórico qualquer numa redação na qual o aluno se apresenta como personagem de uma determinada época ou fato histórico. A aplicação de um conhecimento científico na elaboração de um invento elementar. A aplicação de conceitos matemáticos no suposto ato de prechinchar numa loja de roupas masculinas ou femininas, frações, porcentagens, etc. A autocorreção de redações a partir de uma escolhida ao acaso entre os alunos, colocando-a na lousa para que os discentes observem e corrijam erros de acentuação, ortografia, concordância, etc. Tudo isso contribuiria para uma melhor visão do aproveitamento dos alunos, minimizando a simples devolução do suposto aprendido, vigiando predominantemente nas avaliações por meio de provas escritas a que se acostumaram os docentes, conferindo a elas um valor não correspondente à realidade do alunado, nas quais dificilmente ficam claros os objetivos do professor.
Repensando as recuperações. Repensar as recuperações constituirá outro importante aspecto do replanejamento. Estamos cada vez mais espantados com a forma pelas quais numerosos alunos encaram a avaliação por meio de provas escritas, a ponto de não levá-las a sério, sob o argumento de que, se eu for mal numa determinada prova, irei à recuperação. Sob muitos aspectos, penso refletir essa atitude, o excessivo valor conferido à prova tradicional, seguida da recuperação. Variados fossem os instrumentos de avaliação, provavelmente o aluno não reagiria desse modo às recuperações. Tratando a recuperação independentemente do comportamento do alunado, queremos ressaltar que ela constitui, embora com o mesmo conteúdo, um novo momento de aprendizagem que jamais deverá ser confundido com a mera repetição do que já foi ensinado. Há que se procurar formas ativas e diferenciadas no sentido de recuperar os conceitos básicos não interiorizados. Neste caso, será importante partir o professor para uma reavaliação fundada na ideia da transferência de conhecimentos aplicados a uma nova situação, tal qual explicitamos anteriormente, quando o professor saberá se realmente seus objetivos foram atingidos. Por outro lado, não se pode perder de vista a ideia segundo a qual a recuperação deve ser contínua e aplicada no momento em que se constatarem falhas na aprendizagem de determinados conteúdos, seja lá que instrumento for utilizado, pesquisa, redação, prova escrita ou oral, a fim de que as defasagens não se acumulem a ponto de o professor argumentar não ser possível recuperar a matéria do ano inteiro, como normalmente o faz quando o problema já não tem solução. Concluindo, pelo pouco que se expôs sobre o replanejamento, pode-se notar o quão rico é esse momento nas escolas quando o coletivo pretende melhorar seu desempenho. Muitos argumentariam ser muito difícil a implementação do replanejamento dos moldes aqui apresentados. Contudo, cabe a cada diretor e coordenador trabalhar no sentido de que todos estejam informados sobre sua relevância. Realizar formalmente o replanejamento, sem levar em consideração o papel que representa para a aprendizagem do alunado, em dificuldade, é pura alienação e uma fuga às nossas obrigações enquanto educadores comprometidos, apesar das condições adversas, com a melhoria da qualidade do ensino. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.